De certa forma, sim. É que a gente depois vendo Garotas, né? Teve muitos críticos que fizeram esse comentário sobre a sua atuação minimalista, de que era algo que veio da raiz do cinema japonês que o Carlão se inspirava. Então me pergunto se tinha uma orientação explícita, assim. Não, será que é por isso que ele gostava do meu trabalho? Porque eu fui né, aprendendo no cinema, não exagera e tarará. Quando eu fui para o teatro, um diretor de cinema do Rio, que eu fiz um filme lá, veio para mim e falou: Vanessa, gostei de você no teatro, mas você nasceu para fazer cinema. E quando eu comecei a fazer teatro, em vez de eu ficar na minha marca longe do outro ator, não, eu ia chegando, sabe? Aí o diretor, não, você não está fazendo cinema e tal. Mas ele não, ele nunca passou essa referência Eu fico para aqui, eu gente. fico assim, pensando, tentando imaginar como era o set, muito instigada, porque até pelos seus relatos, que eu já vi em outras entrevistas, você era uma pessoa obediente no trabalho, Muito. né? Até mesmo agora contando, eu fico pensando, nossa, a Vanessa ela devia marcar a posição e ficar, né? E eu acho talvez que isso tenha influenciado nas personagens dessa maneira de uma coisa contida que acabava virando algo extremamente expressivo, né? Então isso para mim é muito instigante. Como que será que funcionava a dinâmica na hora? Acho impressionante. Não tinha, principalmente na década de 80. Era o que eu sentia, o que ele, né, ele falava, óbvio, eh, dava as orientações, né, de não faz assim, que eu acho que nessa hora ela não estaria assim, ela estaria de outro jeito. Então, é que faz muito tempo, né? Eu tenho mais lembrança de sete e tal, do Garotas, mas não, a gente tinha, acho que a coisa do olhar, eu não sei se ele, eu captava uma coisa de sintonia e essa coisa de ser obediente, isso eu já contei algumas vezes, que ele me colocou sentada para marcar a luz numa hora lá, num filme, não lembro qual era, se era Extremos. E lá eu fiquei, eles foram para lá, foram acho que comer, foram não sei o que e tal, e eu lá, que nem uma estátua sentada na mesinha. Aí eu já queria ir no banheiro e eu era sempre muito tímida. E aí eu chamei alguém que passou por lá e falei, escuta, eu posso sair daqui? Aí, mas claro que pode, e tal, não sei o que. Aí ele veio me pedir mil perdões. Ai, desculpa, Vanessa, tal. Imagina, achei que você já tivesse saído daí há muito tempo, tal. Eu falo, não, você não falou para eu sair, eu fiquei. Mas era, não teve essa coisa de direcionar para o, era uma coisa, acho que minha mesmo, intuitiva. E o que ele falava e que eu gostava, né, óbvio, de ouvir, o, o lance de atuação meio Gene Hackman, que eu esquecia de mim para fazer a personagem, para entrar, né? Que eu não era eu mais e tal. Aí ele disse que a Beth Faria disse isso também com relação ao Garotas. Mas é uma saudade, assim, é uma coisa que, por isso que eu falei, o filme com ele eu ia sem, confiava plenamente. O Garotas é uma pena que não deu para a gente incluir na programação dessa mostra, né? Acho que porque é tão curto, né? Acho que queria pôr vários outros filmes também, né? Mas acho que é um elo que acabou ficando faltando entre o Anjos e o Falsa Loura, que os dois estão na programação e entre hoje e amanhã à noite, o Garotas acaba ficando. Né, seria uma ligação, que você falou, ele tinha um projeto megalomaníaco de fazer Já uma vocês devem série. saber, né, que ele tinha um filme para cada garota. Inclusive eu tenho o meu, ele me deu o roteiro da Antuérpia, a história dela. Então o que que ele queria fazer? Como a locação era a mesma em São Bernardo, as garotas que trabalhavam lá, e a locação seria a mesma, o lugar do baile e tal, não sei o quê. Ele queria fazer, eu não lembro quantas garotas são, não sei, cinco, seis, sete, mas cada uma tem a sua história.
E ele queria ir fazendo, né, de uma por uma depois. Não deu tempo, ele fez A Falsa Loira. E ele escreveu Antuérpia pensando em você? Sim, ele foi que escreveu pensando em mim, na Antuérpia. E Até a Falsa Loura, na verdade, quem conhece esse trabalho, deixa eu aproveitar para explicar para o pessoal, né, que ele tinha um projeto que chamava ABC Clube Democrático, que isso. era uma série de 6 filmes no começo que ele queria fazer. Tudo ele queria fazer simultaneamente, A produção era um aproveitar. bloco, né, É, filmar tudo de uma vez e lançar em 6 filmes. Eu acho que talvez ele tenha sido, ele anteviu essa onda de séries que a gente tem hoje, né? Que o pessoal vê série em casa. Eu acho que ele pensava já em fazer uma coisa continuada, né? E, de certa forma, ele fez algumas conexões, né? Então, você era manicure no Anjos do Arrabalde e continuou manicure no Garotas, né? ela trabalhou em manicure, alguma coisa em enfermagem, estava sempre fazendo um biquinho aqui, outro ali, até que entrou na fábrica. Né? Mas, enfim, essa questão da continuidade, eu acho que ele também sofreu um pouco uma ruptura entre o Garotas do ABC e o Falsa Loura, né? Que acabou sendo o último filme dele. Porque, por exemplo, a Lucineide, que era uma das personagens do Garotas do ABC, ela foi escrito para ela uma história em que ela era mais porra louca, cheirava cocaína e tal. E depois, para lançar o Falsa Loura, que era a história em que ela seria a protagonista do filme, ele mudou o nome da protagonista para Silmara, né? Então eu acho que isso também foi uma imposição do mercado. Até quero perguntar para a Sara amanhã, para a Sara Silveira, que foi a produtora, se ele teve que mudar o nome dela para evitar as conexões com o Garotos do ABC, que não fez tanto sucesso quanto eles esperavam. Cristina. Esse projeto, na verdade, assim, não tinha nada a ver com série. Assim, era um projeto de uma inteligência muito grande que tinha uma otimização, na verdade. Então, ele ia fazer 6 filmes otimizando a estrutura de uma vez só. Mas eu acho assim, não exatamente como referência, mas como uma existência, né? E que se tinha, na verdade, em comum exatamente essa coisa, de você ter as mesmas locações. Isso, na verdade, iria baratear a produção. Esse que era o projeto. Não ia ser uma coisa que ia ser... Não, era um projeto muito inteligente. Né? Só que a gente vive num país burro, que não consegue entender essas coisas e fica tentando colocar dentro de caixinhas e não percebe quando alguém te apresenta uma possibilidade que é revolucionária em termos de produção aqui. E o que era mais lindo nesse projeto é que assim, os personagens existiam em todos os filmes, as mesmas personagens. Só que em um filme ela era protagonista, no outro ela ia fazer uma apariçãozinha, no outro ela tinha então assim tinha um jogo com essa história dessas meninas todas que é muito lindo. Foram publicados, inclusive, né, os roteiros, né? E então era uma coisa assim que, ao contrário de ser uma coisa que ia ser grande, eloquente, ia ser uma coisa que otimizava. A questão era a otimização. E você criava todo um circuito de produção, de trabalho, durante um longo tempo para várias pessoas. Né? Então, você, como atriz, então você faz um filme e vai saber quando que vai aparecer um outro diretor que vai escrever um personagem, pensar em você. Ali você ia ter, sei lá, 2 anos de trabalho, entendeu? Então, assim, tinha todos esses vieses que ele pensou. Mas não tem nada a ver com série, com essa coisa que virou depois. Mas nem de longe não tem. Tanto é que se você falar de série e falar do Berlim Alexanderplatz, ou falar do... Como é que chama o outro lá? Do Kieslowski. Decálogo. Não tem nada a ver com essas séries que a gente está vendo aí. Entendeu? Isso é... Principalmente... As séries brasileiras, então, nem se fala. Esquece. Acho que não tem realmente nada a ver. Mas era assim, tinha um projeto de... Porque teve muita pesquisa, teve muita dedicação dele, e ele percebeu esse universo
rico que tinha ali, né? Ele conviveu muito, né? Ele pegava ônibus 4 horas da manhã para escutar as operárias conversarem das questões delas, né? Então acho que é meio por aí. Mais alguém quer participar da conversa? Alô, tá saindo som? Tá? Não, a sessão Comodoro, eu acho que eu perdi muito poucas delas, eu assisti praticamente todas. E discutia de vez em quando com o Carlão sobre algumas coisas, mas o ponto que você levantou, e eu acho muito importante, é a capacidade de você retratar as periferias. São poucos cinemas no mundo que eu acho que conseguem retratar as suas periferias de uma maneira adequada. E o Carlão, ele tinha, a meu ver, uma visão disso, porque o cinema japonês consegue retratar as periferias de uma forma muito boa. E o cinema americano também consegue retratar as periferias de uma forma boa. O cinema italiano também. Os outros têm uma visão, às vezes, elitista da periferia, ou distorcida e tal, né? Então, eu acho que também ele gostava muito do cinema B, o cinema trash, o cinema kit, quer dizer, um tipo de cinema que está, como o Tiago colocou, até no aspecto musical, do brega, né? Ele entra para uma linha de cafonice, de uma série de coisas que faz parte da vida das pessoas, né? Então, esse também ontem aqui, acho que alguém falou, que o próprio Carlão falava, que para fazer o cinema você tem que andar na rua e ver como é que as pessoas agem, como é que elas vivem e tal, né? Então, eu acredito que essa é uma coisa que aparece hoje, a gente vendo o cinema brasileiro, né, que realmente a capacidade de mostrar como é que é a periferia da cidade é muito difícil de ver paralelo com esses filmes dele, que eu me lembre aí, eu assisto muito cinema. Então eu acho que essa capacidade vem dessa cinefilia gigantesca dele e de ver esse pessoal que faz isso. Eu tenho visto ultimamente muito filme B, americano, retratando as periferias de Los Angeles, de algumas cidades. É impressionante. Realmente é uma coisa fantástica. E eu acho que o Carlão bebeu dessa água também e fez um trabalho impressionante. Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar com isso, mas isso eu acho que é um ponto forte dos filmes dele com relação a essa visão de como é que a coisa funciona fora do centro da cidade. Era isso aí. Na verdade, eu queria perguntar algumas coisas. Que, a música é dele de novo, né? Nesse filme. A trilha. Ele não compôs? Não, são temas conhecidos, tal, mas ele não executou nada. Porque tem um estilo que é bem semelhante. Eu acho que muito especial essa trilha. E muito semelhante às outras que ele fez, de algum modo, né? Então eu achei que pudesse ter uma mão dele maior. E é muito musical. E é importante a trilha, né? Sim. Porque esse filme tem uma plenitude, o Geraldo falou de redondo,
tem uma plenitude que é diferente, talvez, dos outros filmes dele. É uma coisa menos arestas, etc. E que ocorre também, talvez, no roteiro, talvez na fotografia. Tem uma unidade que tem uma peculiaridade um pouco diferente desse filme. Então, o roteiro... Só interromper rapidinho. Eu acho que isso aconteceu porque teve um depoimento que ele fala que o Galante se apaixonou por O Anjo da Rabaque. E aí o Galante disponibilizou um orçamento legal para ele. Ele até fala no depoimento que o Galante falou assim, ó, tem até uma grua. Aí ele trouxe a grua. Aí o Galante falou assim, olha, quando eu quiser a grua, eu te peço, não você vai atrapalhar as filmagens. A gente até vê que ele usa. Eu acho que isso deve ter dado uma possibilidade para ele trabalhar melhor o roteiro, o projeto inteiro e tal. Porque se a gente assiste, o cinema dele é muito calcado no cinema de baixo orçamento, filmes B, né, que o moço ali comentou. Então, eu acho que nesse ele teve uma estrutura melhor e é por isso que dá essa noção de redondo, né, de plenitude que você estava falando. Porque o roteiro também, quem que fez o roteiro? Eu procurei nos letreiros. O Carlão é dele. É dele o roteiro. É dele mesmo, né? Uma coisa também, o local. Isso, Pirituba. Eles até falam, né? Ela foi encontrada perto da Estrada Velha de Perus, né? Para Pirituba mesmo, né? Porque quando vai para a praia, eu vi que tem vários lugares, não é só Praia Grande. Eu nem lembro por onde a gente foi. Eu sei que era a praia ali, Praia Grande. Eu acho que ele estava realmente com um orçamento melhor, porque ele escolheu lugares assim que não ficou restrito. Uma coisa que eu queria falar é que eu acho que, além de ser um inventário completo do machismo moderno brasileiro, sei lá, contemporâneo, ou para não dizer paulista, ele tem essa coisa de que eu sinto que, em vários parâmetros, ele é um filme completo, né? Ele parece ter uma espécie de amplitude que os filmes de periferia raramente chegam perto, né? Antes e depois. E principalmente depois que teve filme de periferia francês, filme de periferia nos Estados Unidos, a coisa teve desdobramentos já no século XXI, né? Virou não só periferia, favela, bairros deteriorados. E aí, bom, tem a própria Boca, é um bairro deteriorado, tem a gentrificação, tem a coisa do espaços de moradia precária, como se diria, né? Os urbanistas estão pensando mais nesse termo, porque tem vários tipos, dependendo do local, da cidade. E eu acho que esse filme, eu vi na época, e logo que eu vi, acho que na mostra que passou a primeira vez, se não me engano, eu falei, eu conhecia tudo do Carlão, então eu falei, bom, é obra-prima. E eu não fui o único, nós saímos, eu lembro do Chico Botelho, um monte de... Não, agora esse filme arrebentou a boca do balão. É o melhor filme. O entusiasmo foi muito grande, o choque de ver o filme. E depois ainda vi, ainda nos anos 80, pertinho, nunca mais revi agora só. Depois de ter estudado o filme de periferia francês, brasileiro, essa coisa toda. Bom, o pessoal de Contagem bom, de Brasília, quer dizer, existe no Brasil uma produção nova que é justo que tenha no Carlão uma referência, porque agora que eu estou compreendendo que é uma referência mesmo, né? Não, os filmes do ABC... Sim, os filmes do ABC, como desdobramento, mas já esse filme é impressionante. E talvez alguma coisa da Boca, porque tem um modo de trabalhar o personagem, o conjunto de personagens que é especial, né? Uma coisa que nesse filme aí ficou... Eu não sei se vocês têm essa impressão também,
esse filme tem uma coisa que precisa ser melhor estudada, porque eu mesmo não sei explicar o quanto ele conseguiu fazer uma coisa que parece faltar. Porque um pouco para exprimir a precariedade do cotidiano e da vida da população sem condições de habitação, acaba inibindo, talvez, você fazer um filme com esse alcance que esse filme tem. Porque ele pega não só o pessoal, tem essa estratégia de pegar pela escola, né? Então, são as professoras. Então, é uma espécie, são agentes da civilidade possível, mal algo que o vale, e são os anjos também, porque eles estão, quer dizer, são os anjos caídos, são os anjos, até no sentido do anjo nasceu, quer dizer, é uma metáfora do aborto, né? Uma coisa, são pessoas abortadas, são vidas abortadas, ou uma coisa que era para ser, mas nunca chegou. Então, o fato dele conseguir fazer uma coisa tão cheia de completude, de plenitude, eu acho que tem esse segredo de botar um agente da indústria cultural, o editor, que é um intelectual, que é um cara que sabe de tudo e é irônico com relação a tudo aquilo. É o alter ego, um pouco, como disse o Geraldo, do Carlão, mas é um alter ego maroto, porque não é bem um alter ego, já é uma crítica, né, do que seria o alter ego dele ali. E aí tem essa presença do nosso olhar de espectadores do cinema brasileiro, vamos e venhamos, é classe média, né? Então, é um pouco um olhar reflexivo mesmo de classe média sobre a periferia, mas que não deixa de aderir com uma capacidade de percepção muito grande a precariedade ali. Mas eu achei que é um olhar que muita gente, um dos debates do filme de periferia era esse. Não, olha, precisa filmar a periferia com olhos da periferia. E daí a autoria ser de gente da periferia é um capítulo à parte, é uma questão, né? E ele faz isso de fora, reflexivamente. Mas ele tira uma força disso que merece ser mais discutida, né? Não sei se para vocês isso faz muito sentido. Porque o pessoal de Contagem, mesmo lá de Brasília, ou filmes que estão acontecendo por aí, tem uma força muito grande, mas tem já essa marca de um olhar marcado pela experiência local. Está exprimindo a cultura local do que é marginalizado já de formação, né? E então enfim, isso cria um problema, porque eu acho que precisa ser reescrita uma história dos bairros de moradia precária e de periferia, porque mesmo o termo periferia ajuda ao Arrabalde, veja bem, Arrabalde é outra coisa. Periferia mas a própria música seria um capítulo pré-rap, percebe? Nos anos 90 surge o filme Periferia na cultura do rap, né? Esse é pré-rap, tem Guarânia, tem canção romântica, é outra periferia. Arrabalde, talvez. Enfim. Eu acho que a periferia, mas como você está falando, é uma periferia no outro tempo. O Lúcio Kovarik, ele fala isso, ele fala que no início a periferia em São Paulo é chamada de arrabalde, que é aquelas que estão ao redor, né? Agora, sobre o Carlão, eu não sei, tipo, ele tem um interesse pela classe popular desde Lilia M, né? A Lilia é uma pessoa do campo, que sai, vem para a cidade.
Se a gente pegar, tem um curta dele chamado Sonhos de Vida, que são 2 operárias. Ele sempre nutriu esse interesse. São 2 operárias que saem, elas ganham alguma coisa na fábrica, elas ganham uma ida para ir para a praia no final de semana, elas vão para a praia. Ele sempre teve esse interesse. Tanto no próprio Amacossara, vocês passaram ontem, né, tem aquela história da, acho que é a Anélia, que é uma prostituta, Anésia, né, que eles vão lá visitar lá, e ele filma aquilo com muito carinho e tal. Então, aí eu não sei o quanto que isso se mistura com a vida dele, porque quando ele se muda, acho que ele tem uma entrevista que ele fala que ele morou no Jardim Paulistano, e ele se muda para o Jabaquara. Na época, o Jabaquara era bem bucólico, periférico, arrabalde. Ele conta que aquilo aconteceu com ele, na verdade, né? Esse episódio da Anésia, né? Ah, foi? Eu já vi. Eu não lembrava, eu nem sei se eu li essa verdade. E aí eu não sei, acho que, sei lá, o quanto de vivência que tem disso e o quanto também que, sei lá, a visão de mundo dele, como ele é anarquista, e o anarquismo ele preza muito pela espontaneidade, pela liberdade, não coloca a realidade num molde, que às vezes o marxismo tem dessas manias de colocar no molde, porque o pobre é um pobre coitado, né? Acho que o Roberto da Mata ele tem até que o coitado vem de coito, né? E aí ele até fala que a gente criou até um termo para acabar com essas pessoas, são os fudidos do mundo, como se eles não tivessem dignidade. E acho que é isso que o Carlão consegue dar nesses filmes. Eles têm dignidade, eles vivem aquela realidade, tem morte, tem assalto, mas eles trabalham, eles são felizes, eles vão no cinema, eles se reúnem na família, eles comem, eles bebem, eles se divertem, eles vão na praia. Então é isso, eu acho que tipo, eles continuam vivendo, entendeu? Eu acho que por aí, não sei. Eu queria só pedir licença, que a Vanessa precisa sair, são 10h30, mas a gente pode ficar mais um pouquinho aqui, conversando mais um pouquinho. Ela tinha avisado antes, então só peço licença para você. Obrigada, gente. Muito obrigada, Vanessa. Mas eu acho que tem uma coisa do cinema do Carrão, assim, sempre tem muita base para além do que está ali, né? Tem muito dado que está sendo utilizado que se transforma, tem muito, sabe, obra sociológica lida que se transforma em cena, né? E também num dado que assim que se concretiza de cenas que não naturalistas, tem um realismo ali, mas não é naturalista, né? E isso sempre muito bem costurado, acho que ao longo de todos os filmes, assim, né? Mas tem uma bagagem ali e tem um dado também que o Carlão, assim, sempre anarquista. Inclusive, eu achei um livro lá do Proudhon que ele me deu outro dia. Eu acho que eu não sei se ele me deu ou eu nunca devolvi. Mas daí eu cheguei, mas na minha cabeça eu deixei que ele me deu, assim, e tá lá. Ainda bem que a tia Lígia não está aqui mais, que daí não pede para devolver. Mas ele tinha, por exemplo, uma admiração enorme pelo Lenin. Ele falava, inclusive ele já me falou uma vez que ele era anarco-leninista, sabe-se lá o que é isso. Mas num sentido assim de chegar e eu acho que tem a liberdade. Tem esse sentido da liberdade, da busca pela liberdade, mas tem, ao mesmo tempo, uma estrutura que é muito bem construída dos conceitos. Ele sabe exatamente, quer dizer, tem uma base material ali que ele está trabalhando sempre, né? Isso acho que ao longo de... arrisco dizer, ao longo de todos os filmes, da filmografia do Carlão, assim, acho que tem uma coisa que eu acho que é muito, que daí traz uma riqueza de significado nas imagens que é fortíssimo, assim, né? Que esse filme você faz, assim, algumas imagens desse filme você tira desdobramentos outros ali e daí é isso. Tem a observação, né, dessa história que ele contava muito do ônibus, que ele ficava lá ouvindo. Imagina a paciência de você ficar meses ouvindo conversa, buscando a conversa das pessoas no ônibus, que ele não está conversando com elas, está ouvindo as conversas, né? E ficar fazendo isso por meses, acordar todo dia de madrugada para ir lá fazer e tal.
é uma pesquisa antropológica, né, que se estabelece para construir um roteiro. Não é pouca coisa. Assim, eu não lembro de... Assim, acho que é o único cineasta que eu me lembro que tem essa paciência é o Tonati, quando vai lá e fica meses para se aproximar, né, sabe, de uma tribo, e até ficar... Eu lembro o Queira, que é o parceiro dele, falando assim, ele fala, cara, eu não aguentava mais. E daí, e o André fala, calma. Ele falou, porra, mas ele está aqui há 3 semanas. Mas essa paciência do conceito, sabe, que surge na imagem. Então, quer dizer, ele é um cinema que estabelece conceitos nas imagens que estão colocando. Elas não estão ali à toa, né? E daí eu acho que é essa a riqueza também de... E é bom lembrar que ele teve recurso para isso, né? O Inácio Araújo deu um exemplo, só uma nota de rodapé no que você está falando. Ele deu um exemplo de uma aula que ele dava do curso dele, que ele dava sempre para o Carlão fazer, que era sobre direção. E daí ele chegou lá, pegou um trecho da aula, o Carlão estava explicando que uma obra-prima da direção tal, é um cineasta chinês, japonês, não sei, que ficou anos procurando um passarinho cantando no meio do mato, e foi muitos anos. Isso sim é que é exemplo. E daí ele falou para o Carlão, é aula de direção, que exemplo que você está dando, maluco aí. Mas é isso, o exemplo do cara que se dedica para chegar ao objeto, entendeu? Só fazer um comentário que eu acho que a gente não pode perder o chão de que tem a dedicação do cara, mas teve recurso financeiro, porque ele recebeu aquela bolsa VIT para fazer justamente o que ele usou durante o processo de pesquisa e escrita do roteiro, né? E, então, acho que tem um dado material que o Carlão sempre fez questão de lembrar nas entrevistas que ele deu e que ele reiteradamente falava assim, o cinema está muito caro. Antigamente, você entrava na sessão com um níquel, né? E agora não é banal quando a gente fala do porquê que o público brasileiro mudou a relação com os filmes, com a produção nacional hoje em dia, porque é caro para o cinema. Sim. Porque os filmes não são populares, não é à toa. Isso era até um dado também, só para completar o que ela está falando, que até o Anjos da Rabaldi, a relação da população com o cinema, estou falando de filmes anteriores, o Carlão fez filmes com 1 milhão e tantos espectadores e tal. O William M, ele fala que ele viveu um tempo com a bilheteria do William M, que é um... Então, quer dizer, tem uma coisa que incomodava o Carlão e continua incomodando, que é essa sacanagem, que é a vilanização dos diretores porque não fazem público, porque é tudo estruturado para nos fazer público. Garotos ABC, se a gente vivesse num país decente, ele teria feito uma bilheteria gigantesca, mas a coisa é estruturada para que não tenha. O mercado de exibição está todo na mão dos americanos, sabe? A forma de distribuição é indecente, a gente não tem leis que assegurem nada, a gente foi rifado no final da ditadura, né, a troco de vender commodity para os americanos, rifaram o cinema brasileiro, né. O fim da Embrafilme foi só o final, e depois e a gente continuou sendo rifado, inclusive com as políticas públicas que vieram depois, né, que sempre chegam e estabelecem, olha, a gente dá um troco para o diretor aqui, é um cala-boca, mas a gente não vai mexer no que não é de interesse de norte-americano. Então, assim, essa coisa que acho que é uma sacanagem de chegar e atribuir o suposto fracasso financeiro por que não deu certo, sabe? Não deu certo porque a estrutura está feita para não dar certo. E é óbvio que um cinema que custa R$40 não é a população brasileira, sabe, classe B, classe C e D, que vai assistir filme.
né? A gente está falando de uma pequena elite, uma parcela da classe B e a elite mais rica. Então, o que é justamente que não se interessa pelo país, porque não tem nenhuma relação, né? E daí você chega e você tem uma coisa de destruição de todo um grupo, assim, que é pensado, né? Pensado a longo prazo. Então, e aí tem responsabilidade, sabe? Inclusive nos anos Lula, de todos os caras que chegaram e bolaram as políticas públicas, né, e como bolar, e como essas coisas foram feitas. Eu acho que assim, essa reflexão tem que ser feita para a gente parar de chegar e fazer filme ruim, sabe, justificar nossos filmes ruins porque o povo gosta disso. Né? Não é o povo que tá nessa relação. Inclusive, quando o Garotos ABC é apresentado em periferias, até hoje, esse filme pega. Sabe, se o Anjos da Arrabalde passasse hoje em qualquer periferia, esse filme seria riquíssimo. Quando você passa, os filmes do Carlão, é sempre uma discussão muito intensa. Então, eu acho que isso é importante para a gente entender também, né, porque o Carlão também, acho que é um dado biográfico dele que eu acho fundamental, é que ele optou por não chegar e topar a excrescência que se fez ali no final, em 68, a aliança de determinado grupo de esquerda do cinema com a ditadura para criar leis que lhe beneficiassem. Carlão faz o quê? Ele fala isso explicitamente. Ele fala: eu vou fazer, se o cinema político se tornou essa baixaria, eu vou fazer os piores filmes possíveis, eu vou fazer o lixo, não sei o quê. Ele vai para a boca do lixo com esse projeto de fazer assim, ele fala filmes horríveis, né? E que eu acho mais louco da história, ele vai lá, começa a fazer, no esquema do Galante, pornochanchadas, mas ele subverte completamente as pornochanchadas. Então, ele faz pornochanchadas que são feministas, libertárias, no jogo, ele inverte o jogo da coisa. Né? E o Galante, loucamente, que o Galante é muito louco e topa. Né? E percebe, louco, mas esperto, ele percebe que aquilo ali atinge um outro grupo, não sei o quê, e fala: está dando certo, então vamos lá. Ele não vai investir, o Galante não dá ponto sem nó. Ele não vai investir no Carlão para fazer esse filme porque ele achava o roteiro lindo. Porra nenhuma. O Galante nem, você acha que... o Galante ia pegar lá e via quantas cenas tinham e tal, para não sei o quê, para ele ver... Não, isso aqui tá... Não, tem que pôr mais cena para ficar mais rápido. Era esse o jogo do Galante. O Galante lá ia ler roteiro, sabe, acho que com todo respeito ao Galante, não estou desmerecendo, não, ele tem uma história importante no cinema brasileiro, mas tem uma inteligência aí, e é essa coisa. Por que os filmes dele davam bilheteria e deixaram de dar? O que mudou? Mudou a política pública de cinema nesse país, né? E daí a gente tem que entender que é feito para não dar certo. Porque senão a gente vai continuar discutindo essa questão de bilheteria, como se, é que o filme do Carlão não faz bilheteria. Mentira. Né? Mentira. Né? Porque se as pessoas de Quebrada tivessem acesso a um filme como esse filme faria bilheteria. Né? E esse filme ainda fez. Né? Ainda fez. É a partir dos anos 90 que daí isso aí... Né? Mas a gente é rifado no começo dos anos 80. Então, é importante a gente entender esse lugar. E só uma coisa que... Eu entendo quando você está falando do alter ego, mas eu acho que é outra coisa. É um cínico que o Carlão... E chave cínica, claro. Não, mas eu acho que não é a crítica justamente o que ele via ali como o burguês, o burguês e tal, claro, que eu acho que ele se colocava e sempre se colocou em outra chave, assim. Claro. Eu tive a oportunidade de ir em um debate com o Carlão na Boca. Iam passar o filme dele lá no cineclube dos coroa da Boca do Lixo, ali, do cinema da Boca do Lixo. Cara, era impressionante, assim. Eu cheguei lá e, lógico, para mim, assim, o Carlão era outra coisa, né? E, apesar de ter feito filmes lá e tal. O carinho das pessoas com o Carlão e do Carlão com as pessoas, sabe? De chegar... E era, assim, os figurantes, os caras que... E daí eu esqueci, a Cris vai saber o nome de um velhinho, está sempre no filme do Carlão, todos eles aparecem figurantes, está sempre de chapéu, todo elegante. Eu esqueci o nome dele agora, mas assim, porra, ele deu um abraço tão carinhoso do Carlão, assim, depois a gente chegou lá, eu fiquei até preocupado, que o Carlão já estava meio doente e tal, mas ele ficou lá,
porra, bebendo a madrugada inteira, a gente lá num boteco ali no centro e tal, não sei o quê, conversando, e assim, Cláudio Cunha, todo esse pessoal lá, aí eu fiquei sabendo que o Calão fotografou Snuff do Cláudio Cunha e tal, mas o carinho que as pessoas tinham pelo Calão era imenso, e a recíproca era verdadeira ali, né? Então, acho que tem esse lugar também de como se coloca em relação à vida, né? A generosidade da forma como você se coloca, que está muito presente assim, no cotidiano do Calão. Essa generosidade também, eu acho que está nos próprios personagens, né? Retratar a professora, porque ele também tem um pouco disso, né? Ele tem um lado professoral, por exemplo, as cenas que ele não se refere só à questão literária, né? Ele se refere a o halterofilista de ontem é meio quadro do Richard Hamilton, do artista pop, o pintor pop. A cena de hoje, que é uma cena que ele tem um carinho pelo neorrealismo italiano também, né? Um carinho imenso pela potência dramática que pode, e ele não abre mão disso na cena do como é que ele chama o filho, o rapaz, o ator, o Ricardo Blas. Ela abraça ele de uma forma chorando, né? Porque ele tem uma relação, ele está tendo uma relação edipiana com ela, e ela abraça chorando, e aquilo é meio uma mater dolorosa, tem uma situação de extremo, de aguda dor que passa para o espectador, e ao mesmo tempo uma dramaticidade que tem a herança do cinema, no cinema italiano, né? Não realismo, né? Então essas referências é uma generosidade também, né? Você mostrar referências da pintura, você mostrar referências literárias, você mostrar referências do próprio cinema, você levar os personagens ao cinema. Você levar aqueles personagens ao cinema, você está levando o espectador junto. Então, o Carlão, ele na verdade, ele está junto dos filmes que ele faz, na verdade, né? Que o filme é redondo, você várias vezes se mencionou aqui, né? Eu acho que aí, no caso, era intencional. Porque o Carlão tinha muito claro isso, quando ele queria romper essa coisa que faz cheia de arestas, ele queria isso mesmo. Ele queria exatamente isso. Não era que ele não conseguiu fazer um filme redondo. Eu acho que esse filme, talvez esse filme seja o filme mais ligado ao Zurlini que ele fez. Não sei se eu estou fazendo uma leitura correta. Então, tem ao Zurlini. Então, tem uma coisa que é intenção mesmo. Eu lembro que eu conversei uma vez com o Éder Mazzini, né, que montou o filme, que eu elogiando a montagem, né, do filme. Nossa, tá. Ele falou: a gente teve tempo, porque nos filmes que eles produziam na Boca era tudo meio na correria, né? Então esse foi o primeiro filme que eles realmente tiveram tempo para montar. Teve uma interrupção, teve uma espera. E esses tempos de espera, que às vezes parece que é um drama, que eles ajudam muito. Eu lembro que no Alma Corsária, que a gente teve um tempo que parou a montagem, isso foi valioso para a gente. Quando a gente retomou, você retoma esse tempo que as pessoas ficam nesse tempo muito pragmático para o trabalho, é ruim isso. Então, quando você tem esse tempo mais humano mesmo, né? De reflexão, que você para, você se afasta, a hora que você volta, você enxerga coisas que você não tinha visto, tal. Então, eu lembro que o Éder me comentou isso, que eles tiveram, nesse filme, eles tiveram um tempo mesmo para montagem, pelo menos, né? Mas assim, o Carlão, ele nunca foi nada de grande orçamento, o cinema dele. Sempre foi uma coisa assim contida. É interessante, inclusive, você lembrar da coisa da Bolsa Vitti, que é outra perda que se teve. Toda a pesquisa que o André fez para o Serras da Desordem foi através da Bolsa Vitti também, que possibilitou ele viajar, fazer o trajeto ao contrário do que o Carapiru fez.
né? Então, são coisas que a gente vai perdendo. Aqui fica sempre uma coisa, um pragmatismo, cheio de regras para a gente. Não, o filme brasileiro não pode ter mais de 1h30. Por quê? Sabe? Tem várias coisas que ficam, sabe, colocando como regra para dar certo, que é tudo mentira, é tudo jogo contra a gente, na verdade. Ele não viveu, ele foi pago para trabalhar, porque normalmente você não recebe, entendeu? O cara, quando está escrevendo o roteiro, ele não recebe. Então, ali foi simplesmente uma relação correta de trabalho que foi remunerado, né? Vou pedir licença a todos para encerrar agora. A gente já está na nossa hora. Agradeço muito a todos a presença. Espero todo mundo aqui amanhã. Obrigada, Giovanni, Tiago, Geraldo.